voltamos a falar do centenário da Revolução Russa, 100 anos que abalaram o mundo. Agora, um legado da Revolução Russa é também passando aí pelos camponeses, pela reforma agrária. O que a gente vai absolvendo aí da Revolução Russa nesse campo, então, da reforma agrária, do homem do campo, né? Também vem daí as conquistas ou toda essa mobilização que a gente hoje faz aqui no Brasil um pouco também? Bom, a Revolução Russa expropriou a terra dos grandes proprietários. A Rússia tinha uma estrutura latifundiária. A diferença com a estrutura latifundiária brasileira de hoje, ou posterior, é que a estrutura latifundiária russa vinha de tempos imemoriais, ou seja, vinha do antigo regime, eram nobres os grandes proprietários, certo? Bom, não é que a estrutura latifundiária brasileira também não seja antiga, também é antiga, né? Mas a russa era mais antiga ainda. Eles concederam a terra aos camponeses e criaram um sistema em que toda a Rússia era um país onde a questão agrária era particularmente importante, porque basicamente era um país agrário. Rússia era um país ainda pouco industrializado, era sobretudo um país agrário. Era, naquela época, o maior, e continua sendo até hoje, o maior país do planeta. Aliás, naquela época era maior que hoje, porque o Império Czarista não compreendia apenas a Rússia atual, compreendia também a Rússia, a Ucrânia, a Polônia, a Bielorrússia, a Finlândia. Ou seja, era um país de dimensões imensas, era maior que toda a Europa, muito maior que toda a Europa. E com partes que eram desérticas, como a Sibéria, que só vieram a ser povoadas depois da Revolução Russa, como parte de uma política de valorização de todo o território. Que fizeram? Fizeram uma reforma agrária radical, nacionalizaram a terra. Ou seja, a terra passou a ser propriedade do Estado e distribuída em regime de posse aos camponeses, certo? E isso apenas abriu um problema. Por quê? Porque os camponeses ficaram muito satisfeitos com essa medida, que, aliás, por outro lado, já vinha sendo executada pelos próprios camponeses. O que a Revolução Russa fez foi legalizar as ocupações de terra. Ou seja, estava havendo na Rússia uma questão parecida à do Brasil. Havia muitas ocupações de terra, certo? Eles legalizaram essas ocupações e generalizaram a pequena propriedade e a pequena e média propriedade. Isso depois veio a criar problemas, porque como a Rússia enfrentou um isolamento e uma guerra externa, a apropriação do excedente agrário exclusivamente pelos proprietários criou um conflito com a sobrevivência da Rússia soviética. E isso foi um dos problemas internos mais graves da existência da União Soviética, que levou à coletivização forçada da agricultura na década de 30, quando se criaram fazendas coletivas, os sovkhozes e os kolkhozes, certo? Num episódio extremamente sangrento, certo? Que se resolveu com muitas mortes, etc. E os revolucionários, os principais revolucionários, sobreviventes ainda da Revolução de 17, criticaram a maneira em que foi levada adiante a coletivização agrária, que, em vez de ser levada adiante mediante métodos políticos e de persuasão, foi levada adiante com métodos autoritários de repressão, certo? Com milhões de mortos, certo? Então, nós vamos estar discutindo essa questão também. Inclusive, Gilmar Mauro, um dos dirigentes do MST, vai ser membro da mesa que vai discutir a questão agrária na Rússia e como a resolveu a Revolução Soviética, certo? Então, esse é um dos debates abertos pela Revolução Russa. A propriedade da terra, então, desde a época da Revolução Russa até os tempos de hoje, continua como um grande gargalo. Continua como um gargalo porque depois da coletivização da terra, certo? Se foi, depois principalmente da dissolução da União Soviética, se voltou para um regime de propriedade privada, mas não se voltou por completo para um regime de propriedade privada. Ou seja, não se voltou para o regime latifundiário existente antes da Revolução Russa, certo? E para a Rússia atual, em particular, mas isso é outra história, a questão agrária continua sendo central, porque a Rússia nunca foi autossuficiente em matéria alimentar, certo? Embora o tentasse, Stalin declarou que com os recursos que existiam na Rússia era possível construir o socialismo num só país, o socialismo só na Rússia. Mas esse era um projeto que estava falido logo de cara. Por quê? Porque a Rússia sempre dependeu, inclusive durante a Revolução, inclusive durante o regime stalinista, e depende até o dia de hoje, de importações de grãos do exterior, certo? Por diversos motivos que não cabe analisar aqui, porque na verdade
o socialismo não pode ser um projeto de natureza nacional, certo? Exige a centralização e a planejamento das forças produtivas de todo tipo existentes no mundo inteiro para poder superar o capitalismo, certo? E foi isso que impôs esse isolamento, que foi inclusive teorizado como um fato positivo pelo stalinismo, com a teoria do socialismo num país só, que levou finalmente ao fim da União Soviética, certo? Portanto, a Revolução Soviética não é um mar de rosas. Abriu uma série de problemas que estão em debate até o dia de hoje. E esse debate vale para todos os países do mundo. E vale, sobretudo, para o Brasil, que é um país que se parece, em muitas coisas, se parece muito com a Rússia. É um país enorme, com uma questão agrária extremamente importante. É um país, claro, mais industrializado do que era a Rússia naquela época, certo? Mas um país onde ainda assim a indústria, o trabalhador industrial é apenas 10% da mão de obra de toda a mão de obra brasileira, certo? Então é um país de características continentais, como era a Rússia, com um enorme peso da questão agrária, enfim, e com a coexistência de diversos níveis de desenvolvimento econômico, certo? Ou seja, você tinha na Rússia diversos modos de produção coexistindo, praticamente desde a servidão até o regime capitalista mais avançado, e você aqui também tem no Brasil, certo, a coexistência de regimes de produção praticamente escravistas em algumas regiões do mundo, do Brasil, certo? Regimes de produção de servidão com emprego doméstico, certo? Que era praticamente um regime de servidão até pouco tempo atrás, somente com o governo Lula que se criou uma legislação trabalhista para as empregadas domésticas, certo? Até regimes capitalistas muito avançados. Então, Trabalho infantil, né? E tudo isso havia Canaviais com os né? Trabalho de escravo. Exato. Então você tem essa coexistência de diversos níveis históricos em um país continental. Era uma característica muito específica da Rússia, menos da China, embora também existisse na China, mas menos, e também do Brasil.